A queda de Anakin para o lado sombrio não aconteceu em uma única noite. Ela foi sendo construída pouco a pouco ao longo de sua vida, e é essa trajetória que vamos acompanhar neste vídeo. Nascido em Tatooine, sem nenhum pai e considerado um milagre da força, Anakin Skywalker viveu boa parte de sua infância como escravo ao lado de sua mãe. Mas sua vida mudaria completamente após seu encontro com Qui-Gon Jinn, que rapidamente enxergou seu potencial e acreditava que ele era o escolhido da profecia. Porém, as primeiras tragédias de sua vida começariam justamente a partir desse momento. Seu futuro mestre morre durante o duelo contra Darth Maul e, em seus últimos momentos de vida, deixa para seu aprendiz, Obi-Wan Kenobi, a missão de treinar Anakin. Levado para Coruscant para integrar a Ordem Jedi, dois grandes pesos passam a fazer parte de sua vida. O primeiro foi a separação de sua mãe, com quem possuía o vínculo mais forte de toda a sua infância. O segundo foi as expectativas absurdas colocadas sobre ele por ser considerado o escolhido da profecia. E aqui revisitamos algo importante para compreender sua trajetória. Uma frase dita pelo mestre Yoda em A Ameaça Fantasma. Medo caminho é para o lado escuro. Medo leva a raiva ódio leva ao sofrimento. Essa frase não apenas explica o lado sombrio, ela descreve, quase perfeitamente, a trajetória que Anakin Skywalker seguiria a partir desse ponto. 10 anos se passaram desde os acontecimentos de A Ameaça Fantasma. Agora mais velho e já treinado como Jedi, Anakin Skywalker é enviado ao lado de seu mestre, Obi-Wan Kenobi, para proteger a senadora Padmé Amidala após uma tentativa de assassinato contra ela. E a missão acaba separando mestre e aprendiz, enquanto Obi-Wan investiga quem está por trás dos atentados. Anakin recebe a tarefa de escoltar Padmé de volta para Naboo. E é durante esse período que os dois se aproximam cada vez mais. Mesmo com as proibições impostas pela Ordem Jedi, Anakin acaba se apaixonando por Padmé. E para sua felicidade, esse sentimento também é correspondido. Mas enquanto esse novo amor surgia em sua vida, um antigo medo começava a retornar. Anakin passa a ter visões recorrentes de sua mãe sofrendo em Tatooine. Desesperado para salvá-la, ele parte junto de Padmé para o planeta onde cresceu. Mas chega tarde demais. Após anos sem vê-la, Anakin encontra sua mãe apenas para vê-la morrer em seus braços, enfraquecida pelos ferimentos e pela tortura sofrida nas mãos do povo da areia. E é nesse momento que vemos pela primeira vez o lado sombrio se manifestar de forma clara, consumido pela dor, pela raiva e pelo sentimento de impotência. Anakin massacra toda a tribo responsável pelo ataque. Não só os homens, mas as mulheres. E as crianças também. Aquele não foi apenas um ato de vingança. Foi o primeiro momento em que o medo da perda o levou a abandonar os princípios que os Jedi tentaram ensinar durante toda a sua vida. Já em A Vingança dos Sith, todos os elementos que acompanhavam Anakin desde a infância começam a convergir. Seu medo da perda nunca desapareceu. Pelo contrário, agora ele volta a ser atormentado por visões, mas dessa vez envolvendo Padmé, sua esposa e a pessoa mais importante de sua vida. E para Anakin, essas visões não eram apenas pesadelos. Ele já havia visto algo parecido antes. E foi exatamente assim que perdeu sua mãe. Ao mesmo tempo, sua relação com a Ordem Jedi se deteriorava cada vez mais. Apesar de suas conquistas durante a Guerra dos Clones, o Conselho Jedi se recusou a conceder a ele o título de mestre. Mesmo permitindo sua entrada no Conselho, a decisão foi vista por Anakin como mais uma demonstração de desconfiança. Enquanto os Jedi se afastavam dele, Palpatine fazia o oposto. Durante anos, o chanceler havia construído uma relação de confiança com Anakin. E agora, no momento de maior fragilidade emocional de sua vida, ele finalmente revela sua verdadeira identidade. Palpatine era um Lord Sith, mas mais importante do que isso era a promessa que ele oferecia. Darth Plagueis era um Lorde sombrio de Sith, tão poderoso e tão sábio, que conseguia utilizar a força para influenciar os midi-chlorians para criar vida. Ele tinha
tantos conhecimentos sobre o lado sombrio que até conseguia impedir que os que lhe eram próximos morressem. E naquele momento, Anakin não estava escolhendo entre os Jedi e os Sith em sua mente. Ele estava escolhendo entre perder Padmé ou salvá-la. Foi esse medo que o levou a trair a Ordem Jedi e a ajudar Palpatine contra Mace Windu. E foi esse medo que finalmente deu origem a Darth Vader. Mas a maior tragédia de Anakin Skywalker não foi sua transformação em Darth Vader. Foi perceber que tudo aquilo que fez para evitar a perda de Padmé acabou causando exatamente aquilo que ele mais temia. Após jurar lealdade a Palpatine e participar da destruição da Ordem Jedi na Ordem 66, Anakin acredita estar cada vez mais próximo de obter o poder necessário para salvar sua esposa. Mas a cada passo dado em direção ao lado sombrio, ele se afastava cada vez mais da pessoa que um dia foi. O ponto sem retorno acontece em Mustafar. Consumido pelo medo, pela raiva e pela paranoia, Anakin passa a enxergar inimigos até mesmo nas pessoas que mais amava. Quando Padmé tenta fazê-lo abandonar aquele caminho, ele interpreta suas ações como uma traição. E naquele momento, ele faz algo impensável, usando a força. Ele ataca a própria mulher que jurou proteger, a mesma mulher que motivou praticamente todas as suas escolhas durante os acontecimentos de A Vingança dos Sith. Pouco depois, Anakin enfrenta Obi-Wan Kenobi em um duelo que marca o fim definitivo de sua antiga vida. Não era uma simples luta de mestre e aprendiz. Eram irmãos se enfrentando. Tudo aquilo termina nas margens de um rio de lava em Mustafar, derrotado, mutilado e consumido pelas chamas. Anakin perde não apenas a batalha, ele perde a si mesmo. Reconstruído dentro da armadura negra que se tornaria um símbolo de medo por toda a galáxia, nasce Darth Vader, mas sua punição ainda não havia terminado. Ao despertar, Vader recebe de Palpatine a notícia de que Padmé estava morta. A mulher que ele tentou salvar, e a razão pela qual ele fez tudo o que fez, estava morta. E o mais cruel de tudo é que sua queda para o lado sombrio foi um dos fatores que levaram a esse desfecho. No fim, aquele que nasceu como um escravo viveu até sua morte como um escravo, somente mudando de dono.